Meu Brasil, hoje é terça-feira e tem vídeo bombando na internet. Você não pode deixar de assistir aqui no canal Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Então são 6 núcleos, então a gente Mas passou... ele é o sujeito oculto desse negócio todo. Tudo, É isso. de Ele tudo, tem o é domínio do fato. O famoso domínio do fato. É ele que decidia. Tudo é pra Isso ele. só existia porque ele deixou existir. Então vamos lá. Então volta para ele. para o primeiro núcleo lá, por favor, porque no primeiro núcleo ele não aparece como integrante, aqui ó, e não aparece, aqui tá só explicando, né? Começa com esse gabinete do ódio, desinformação, ataque ao sistema eleitoral. Pode ser, aqui é questionando são as eleições presidenciais. Aqui no segundo também, como eles incitaram os militares para conseguir apoio para um golpe de Estado, tá? Mas quem seria o beneficiado? É isso. Jair Bolsonaro. Terceiro, núcleo jurídico, assessorar para elaborar minuta de decreto com fundamentação jurídica que atendesse aos interesses golpistas do grupo investigado. Interesses golpistas de um golpe que ia beneficiar quem? Isso. Aí Messias Bolsonaro. Pode ser. Para o próximo. Não, sobe um pouco, por gentileza. Acho que a gente passou direto para o 3. Ah, não, já foi. Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, o CID, que era a partir da coordenação e interlocução com o ajudante de ordens de Bolsonaro, o CID atuava em reuniões para planejar e executar medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis. Aqui que a polícia está dizendo que o Bolsonaro sabia, porque o ajudante de ordens dele era quem fazia, segundo a polícia, essa ponte para manter todo mundo mobilizado, Você fazendo imaginar bagunça. que esses núcleos todos funcionavam e o Bolsonaro não sabia de nada, estava lá sentado na cadeira e todo mundo fazendo tudo, realmente... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta terça-feira à Procuradoria-Geral da República a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. Para evitar a posse de Lula, a medida é de praxe. No Supremo, cabe à PGR avaliar agora as investigações criminais. Na decisão, o ministro também determina a retirada do sigilo da investigação. A Polícia Federal indiciou, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas, a maioria de militares. Ao final da análise, cabe ao Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, decidir se denuncia o ex-presidente. A gente já trouxe aqui que a intenção é essa no próximo ano. E os demais investigados pelos crimes apontados pela Polícia Federal. Ele também pode pedir o arquivamento das investigações ou novas diligências. Nós mostramos aqui na CNN Brasil, no Bastidores CNN, que Paulo Goné, os interlocutores do Procurador-Geral da República dão como certo que Bolsonaro será formalmente acusado de crimes relacionados à trama golpista. A denúncia só vai ser apresentada em 2025. Segundo a investigação, Bolsonaro, integrantes do antigo governo, auxiliares, militares, planejaram um golpe para manter o ex-presidente no poder. Esse golpe passaria, inclusive, pelos assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O relatório conclusivo da Polícia Federal tem 884 páginas. O objetivo desse vídeo aqui é que você tenha argumentos para debater com aquele seu amigo bolsonarista que diz que o Bolsonaro está sendo indiciado sem provas. Presta atenção. Prova número 1. Oficiais das Forças Armadas, ministros e assessores do governo Bolsonaro participaram de diversas reuniões onde debatiam a possibilidade de golpe de Estado e também apresentaram propostas de uma minuta golpista, onde se propunha estado de defesa ou estado de sítio a partir de uma GLO. No dia 7 de dezembro de 2022, depois de ter sido derrotado nas eleições para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro propôs aos comandantes do Exército e da Aeronáutica que eles aderissem à minuta golpista, o que não foi aceito por ambos. Essas informações estão nos depoimentos das testemunhas, o general do Exército Marco Antônio Freire Gomes e também o brigadeiro da Aeronáutica, comandante da Aeronáutica naquele momento, Carlos Almeida Batista Júnior. Ambos afirmaram que Bolsonaro planejava um golpe de Estado e apresentou essa minuta golpista. A Polícia Federal comprovou que os dois estiveram no Palácio do Planalto no dia 7 de dezembro. Ou seja, a história fecha perfeitamente. Prova número 2. Uma cópia de uma das minutas foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E esse documento datava do ano de 2022,
corroborando a tese trazida pelos oficiais do Exército e da Aeronáutica. Na quebra do sigilo dos celulares apreendidos nas operações da Polícia Federal, foram encontradas conversas em que ficava comprovado que Bolsonaro teve acesso a essas minutas através do seu assessor, Felipe Martins. Prova número 3. A quebra de sigilo telefônico dos investigados comprovou que pelo menos 3 assessores diretos que trabalhavam diretamente com Bolsonaro estavam monitorando o ministro Alexandre de Moraes. Eram eles o general Mário Fernandes, o coronel Marcelo Câmara e o tenente-coronel Mauro Cid. Eles observavam a rotina do ministro Alexandre de Moraes e estavam organizando uma tentativa de sequestro dessa importante autoridade do nosso país. Prova número 4. Através da quebra dos sigilos dos computadores do Palácio do Planalto, ficou comprovado que o documento que organizava o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes foi impresso no dia 16 de dezembro pelo então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general Mário Fernandes. Nesse dia, Bolsonaro se encontrava no Palácio do Planalto e no dia 17 de dezembro, Mário Fernandes encontrou Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Através da quebra dos sigilos telefônicos, ficou comprovado que no dia 12 de novembro de 2022, praticamente um mês antes, teve uma reunião na casa de Braga Neto, o então candidato a vice-presidente derrotado junto com Bolsonaro e que tinha sido chefe da Casa Civil do governo. E lá foi debatido e organizado o atentado contra a vida de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A partir dessa data, inicia o monitoramento dos 3 alvos. Prova número 5. Antes do processo eleitoral, em julho de 2022, Bolsonaro já defendia a teoria do golpe e que teses deveriam ser colocadas dentro do campo político para que as eleições fossem anuladas. Ele foi seguido pelo general Heleno e também pelo general Mário Fernandes, que fizeram falas golpistas de forma aberta naquela reunião no Palácio do Planalto. Prova número 6. O PL, partido de Bolsonaro, financiou iniciativas para descredibilizar as urnas eletrônicas, inclusive ajuizou ações para que a votação fosse anulada. Inclusive, na sede nacional do PL foi encontrada uma cópia da minuta golpista. Prova número 7. No dia 18 de julho de 2022, antes das eleições, Bolsonaro chamou uma reunião com os embaixadores de todos os países com representação no Brasil, fazendo acusações levianas contra as urnas eletrônicas. Prova número 8. No dia 30 de outubro de 2022, dia das eleições, a PRF, coordenada pelo Bolsonaro, realiza blitzes, principalmente nas regiões onde o Partido dos Trabalhadores e o Lula tinham tido as maiores votações do país, significando que tentavam influenciar os votos nas localidades. Ao final do resultado nas eleições, bloqueios nas estradas foram realizados e inclusive ocupações em frente aos quartéis generais pedindo intervenção militar. Tudo aconteceu de forma coordenada. No dia 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação do Lula, houve quebra-quebra em Brasília com queima de ônibus e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. No dia 15 de dezembro, a quebra de sigilo telefônico demonstrou que existia uma organização para sequestrar e assassinar o ministro Alexandre de Moraes. No dia 24 de dezembro de 2022, um caminhão com combustível foi estacionado em frente ao Aeroporto Internacional de Brasília e só não explodiu porque o equipamento não funcionou. Tem fascista querendo dar aulinha de direito furada. Então, eu vou ler para vocês o que diz os artigos pelos quais Bolsonaro está sendo acusado. Artigo 359L do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 359M, também do Código Penal. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 288-A do Código Penal. Associarem-se mais de 3 pessoas em grupo organizado por meio da entidade jurídica ou não, de forma estruturada e com divisão de tarefas, valendo-se de violência, intimidação, corrupção, fraude ou de outros meios assemelhados para o fim de cometer crime, reclusão de 5 a 10 anos. Essa é a organização criminosa. E lembre-se, Bolsonaro tem mais 2 indiciamentos pela Polícia Federal. O primeiro, ele responde por 3 crimes envolvendo o caso das joias. Peculato, que é o furto cometido por servidor público, também lavagem de dinheiro e organização criminosa. O segundo indiciamento tem relação com a inserção de dados falsos em bancos de dados federais,
que é o caso do cartão de vacinação. Então ele responde por inserção de dados falsos e também por organização criminosa. Ele diz que os casos não deram em nada, mas ele está mentindo, porque os casos não foram avaliados ainda pelo judiciário. Então, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Não acredite em fake news e compartilhe a verdade. Faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Resistimos até aqui, agora é a hora de derrotar o fascismo. Muito obrigado pela tua audiência. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos, hein?